que agora. Porque, como o Hernan disse, hoje o Vasco, apesar de colocar a multa de 80, avalia o jogador em 50 milhões de euros, que é um valor muito grande, muito significativo. Clubes da Europa, mesmo os tubarões, como é o caso do Bayern, raramente eles prendem tanto dinheiro assim em janeiro. Esse tipo de contratação bombástica, acima de 40, 50 milhões de euros, geralmente, não é uma verdade absoluta, há as exceções, evidentemente, mas geralmente valores assim são desprendidos, desembolsados em junho e julho. Muito o que falar sobre isso, Zupac. E se ele não quer ir para o Zenit, ele está certo. É isso que ele negou. E aí, por isso, o Zenit, que tinha chegado mais perto no valor, agora já está mais distante na negociação com o Vasco. Certo. O Vasco quer ganhar muito dinheiro com o seu jogador. É a sua joia, fez um super campeonato em 2025 e é isso que o Vasco precisa, porque problema financeiro está ali também. Então... O que parecia apenas mais uma promessa da base Cruz Maltina acaba de entrar no radar do mais alto nível do futebol europeu. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, dois gigantes da Alemanha, fizeram sondagens oficiais pelo jovem Ryan, uma das maiores joias reveladas em São Januário nos últimos anos. Mas a grande pergunta é, o Vasco está preparado para segurar essa joia? Fica comigo até o final, porque neste vídeo vamos revelar os bastidores dessas sondagens, o que o Vasco pensa sobre uma possível negociação e o risco real de perder Ryan. Que nós trouxemos ontem na ESPN Brasil, que dá conta de uma briga de gigantes alemães para contratar Ryan. A joia do Vasco. Você começou com essa história ontem no grupo, você falou assim, ó, tem isso aqui. E aí a gente começou a se mexer, apurar. Como é que é essa história, então? Bayern de Munique e Borussia Dortmund querem o Ryan. Tem outros clubes europeus de olho nele, que são de menor escalão assim. Tem. Mas o Ryan tá muito em alta no mercado, né? Não, muito em alta. E é um jogador que termina a temporada como o melhor, o jogador revelação do Brasileirão. Terminou chegando, ajudando o Vasco na final da Copa do Brasil com o Corinthians. Lamentavelmente acabou não ganhando. Lamento, digo, pelo torcedor do Vasco, que fez uma festa linda no Maracanã, mas assim, é um jogador que é muito valorizado. É um jogador que hoje tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Obviamente, ninguém sai pela multa, isso é importante a gente falar, porque nas negociações, nas apurações, a gente sempre escuta que do lado da gente ou do lado do clube nunca é pela multa, a multa é muito mais para resguardar o clube num assédio, ainda mais como tem no caso do Ryan. Dois gigantes do futebol alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, já disputam nos bastidores a atenção e para ver, de repente, uma proposta, quem pode chegar melhor numa negociação com o Vasco. Ambos já fizeram contatos com o Vasco e o Vasco não vai facilitar essa saída. Não é aquela coisa, paga aqui um valor baixo, a gente vai fazer porque é o Bayern ou porque é o Borussia, não. O Vasco bate o pé e fala numa negociação próxima a 50 milhões de euros. Então, assim, é uma paulada, uma bolada de um jogador que, de fato, ele é muito promissor e está sendo observado. Bruno Andrade já trouxe aqui pra gente Crystal Palace, Zenit, e agora surgem esses dois gigantes alemães, gigantes europeus, óbvio, atrás do Ryan. Eu vi muita gente no X ontem comentando, eu publiquei a nossa informação, e eles falando assim, se eu fosse o Ryan, eu iria pro Borussia Dortmund, que lá ele teria mais espaço, no Bayern de Munique tem a concorrência do Harry Kane. Mas o Bruno Andrade, a situação é a seguinte que a gente apurou. O Ryan, ele tem a procura do Bayern de Munique, tem do Borussia Dortmund, e você tem um bastidor interessante que o Bayern de Munique ele, talvez foi um pouco mais efetivo no interesse, que teve uma conversa. Eu sei que o Bayern há muito tempo, há muitos meses, já monitora o Ryan. E o Ryan, por sua vez, ele não tem essa necessidade urgente de sair do Vasco, né? Porque ele recebeu um aumento, teve o contrato renovado até 2028. Ele não tem essa necessidade e o Bayern avançou um pouco mais nas conversas. É isso, Bruno? Nessa semana, ou pelo menos no começo dessa semana, houve uma reunião presencial com um representante do lado do Bayern, com pessoas do entorno do Ryan, uma conversa muito mais exploratória do que propriamente uma iniciação de conversas ou uma abertura de negociação. Então, muita calma, não há propostas nem do Bayern nem do Borussia, no Borussia Dortmund no caso,
não há negociação em andamento, não há ali. O que há sim é um forte interesse e uma demonstração de interesse que para mim passa muito mais para acontecer de forma efetiva, concreta no fim da temporada, ou no caso na próxima temporada europeia, do que agora. Porque como o Hernan disse, hoje o Vasco, apesar de colocar a multa de 80, avalia o jogador em 50 milhões de euros, que é um valor muito grande, muito significativo. Clubes da Europa, mesmo os tubarões, como é o caso do Bayern, raramente desprendem tanto dinheiro assim em janeiro. Esse tipo de contratação bombástica, acima de 40, 50 milhões de euros, geralmente, não é uma verdade absoluta, há as exceções evidentemente, mas geralmente valores assim são desprendidos, desembolsados em junho e julho. Então o Vasco se sente seguro, se for para vender hoje 50 milhões de euros, se calhar em junho até ficar mais caro, se o Rayan se valorizar, ter ali convocação para a Copa do Mundo ou para os amistosos que vem pela frente, enfim, não sei, ele pode se valorizar nos próximos meses numa boa, até porque tem qualidade para isso o Rayan. E o que não custa reforçar também é que na renovação de contrato do Rayan, quando ele passa a ter o contrato novo até dezembro de 2028, o aumento salarial para ele é substancial. É tão substancial que ele tranquilamente se vê seguro e despreocupado em querer sair a todo custo ou a qualquer momento do Vasco. Se tiver que esperar junho, dezembro, o Rayan vai levar numa boa, porque a relação com o Fernando Diniz é espetacular. Aliás, o Fernando Diniz fez muita força para que o Vasco fizesse ali esse aporte financeiro para que ele ficasse mais tempo. Então ele é feliz no Vasco, é feliz no Rio de Janeiro, é feliz com o Fernando Diniz, agora com um salário significativo, mais feliz ainda. Então o Vasco hoje se vê muito tranquilo, porque vê um jogador tranquilo e vê um preço muito sossegado, 50 milhões de euros, caso alguém venha bater a porta hoje de São Januário com uma proposta. A tendência mesmo é junho, julho, e aí os tubarões alemães, como vocês bem disseram, no caso o Bayern e o Borussia Dortmund, hoje os principais candidatos interessados. Ô Bruno Andrade, para a gente arrematar a informação sobre o Vasco aqui, nós estamos apurando nos últimos dias essa questão do Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco. O Hernan também tem informação que ele tem propostas. O Fernando Diniz pediu para o Vasco segurar o Leandrinho e renovar o contrato dele. Mas ele tem uma negociação em andamento com um clube do futebol árabe. E é uma negociação que está avançada, é isso, né? Durante um tempo teve lesão, é verdade, mas foi bem. Eu acho que é um país que se encaixa até com o futebol dele, do cara que joga de ponta, pode jogar como atacante central, como jogou na segunda metade da temporada. Seria um bom movimento, obviamente, se for bom para o Vasco também, ele jogar no futebol alemão. Difícil, André Kfouri. Temos aí os números do jogador na temporada 2025, 57 jogos, 91% desses jogos ele foi titular, 52 jogos, a minutagem dele por partida 80 minutos, 20 gols e uma assistência. É isso, o Vasco agora tem a sua joia e quer ganhar, quer faturar. É uma história que a gente já conhecia, né? Mesmo antes dela ter esse capítulo, o interesse de dois clubes bastante tradicionais no futebol alemão, o Bayern, um dos principais clubes do mundo, que também faz a sua força valer na parte econômica, nas contratações ali, principalmente dentro da Alemanha, mas é um clube capaz de fazer movimentos grandes também. Se é verdade, né, que as pessoas que ajudam o Rayan a tomar decisões não se interessaram muito por ser o futebol alemão e que talvez ele mereça o interesse ou o assédio de ligas mais importantes, não sei se vale a pena pensar dessa maneira. De qualquer forma, os profissionais disso são essas pessoas. O Rayan vai jogar em algum clube europeu, mais cedo do que tarde, isso é bastante claro, mesmo porque o Vasco, que está no seu papel de procurar valorizar o seu jogador, mas também sabe que vai negociá-lo. Então é uma questão só de tempo para que alguém chegue ao número que o Vasco entende ser o correto para liberar o Rayan. E a única coisa que eu acho que vai pesar é a vontade do próprio jogador de ir ou não ir para determinado clube. Ao que tudo indica, para a Alemanha ele não quer ir. Então isso conta a favor do Vasco. Na verdade, ele não quer ir para o Zenit. Para a Alemanha ele está naquela, assim, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora também o Vasco tem muito o que falar sobre isso, Zupac. E se ele não quer ir para o Zenit, ele está certo. É isso que ele negou. E aí, por isso, o Zenit, que tinha chegado mais perto no valor, agora já está mais distante na negociação com o Vasco. Certo. O Vasco quer ganhar muito dinheiro com o seu jogador. É a sua joia, fez um super campeonato em 2025 e é
isso que o Vasco precisa, porque problema financeiro está ali também. Então, esse é o ponto. O Vasco tem um dilema nessa situação, que é, de um lado, o Vasco tem uma joia preciosíssima que vale muito dinheiro. Por outro lado, o Vasco é um clube, como outros grandes, tão grandes quanto ele no futebol brasileiro, que tem uma situação financeira bastante preocupante. E clubes na situação financeira que o Vasco está e que outros também estão, Atlético Mineiro, Corinthians, enfim, que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, esses clubes perdem poder de barganha na hora de negociar porque eles precisam urgentemente do dinheiro. Então, muitas vezes, esses clubes em situação mais delicada vendem os seus ativos, as suas joias, por menos do que elas valem porque precisam do dinheiro. E quem compra sabe. Quem compra sabe de quem está comprando. Se eu estou comprando algo de alguém que não precisa do dinheiro, eu vou oferecer mais. Se eu estou comprando alguém que está ali se agarrando nas economias, eu ofereço menos. Então, o Vasco fica nessa, né? O Vasco precisa tentar, já que é para vender o Ryan, e vai ter que vender infelizmente, né? O Vasco precisa conseguir ter a tranquilidade para tirar o máximo possível, sem tirar de vista a urgência que tem de reforçar o seu caixa. Então esse é o dilema, espero que o Vasco consiga esticar a corda para o seu lado o máximo possível. O Ryan, ele tem tudo o que o mercado europeu quer. O Ryan é muito novo, o Ryan tem técnica, o Ryan é forte fisicamente, o Ryan finaliza muito bem, o Ryan tem personalidade, ele tem estatura. O Ryan, ele é, assim, ele não é o estereótipo do atleta brasileiro que a Europa mais busca, né? Tipo o Estevão, o baixinho franzino. Mas ele é o estereótipo do atleta que vence na Europa. Então, assim, se ele tiver cabeça para seguir a carreira, se a sua saúde seguir bem, espero que sim, que ele não sofra com lesões, esse é um atleta que tem o biotipo de sucesso do futebol europeu. Quem levar, vai levar bem. E só para brincar, se Bayern e Borussia estão atrás dele, a gente é capaz de garantir que ele vai jogar no Bayern, cedo ou tarde. Porque quem joga no Borussia e vai bem, geralmente o Bayern vai lá e pega também, entendeu? Então, de um jeito ou de outro, cedo ou tarde ele vai parar na Baviera. Porque tem aquela coisa, ele escolheria o Bayern com certeza. No Borussia ele também já começa com uma concorrência um pouco mais baixa. E talvez aí se ele está depois pensando ele segue. em jogar, ir para o Borussia não seja a pior escolha, né? Tudo depende. É verdade. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. O Vasco deve segurar o Ryan a qualquer custo, mesmo com gigantes da Europa batendo a porta? Ou chegou a hora de vender bem, fazer caixa e pensar no futuro do clube? Comenta aqui embaixo, você venderia ou seguraria a joia? A sua opinião é fundamental, porque o Vasco é da torcida. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias quentes, bastidores, negociações e tudo o que acontece dentro e fora de São Januário, se inscreve agora no canal Vasco On. Deixa o like para fortalecer, ativa o sininho e não perde nenhuma informação importante sobre o gigante da colina. Aqui é Vasco On. Informação, debate e paixão até o último minuto.